Bem-vindos de volta à disciplina de Ciências do Ambiente das Engenharias. Continuando aquela aula de ecologia, né, nós vamos falar sobre as relações entre os diferentes organismos dentro de um ecossistema. Então, nós temos relações que são intraespecíficas, ou seja, dentro da mesma espécie, e outras que são interespecíficas. Nas intraespecíficas, a gente vai ter, por exemplo, as sociedades. Nessas sociedades, a gente tem uma hierarquia, então os diferentes organismos participam dessa sociedade em papéis diferentes, onde uns exercem comando, né, sobre outros, e eles têm funções específicas dentro desse grupo. E existem as colônias, algumas isomorfas, onde todos os indivíduos têm a mesma forma e outras não. Então, um bom exemplo de colônia é a caravela. A caravela, diferente da medusa, que é um organismo só, a caravela, na verdade, é formada por vários organismos, onde cada indivíduo tem um formato diferente e um papel diferente. Alguns estão ligados à proteção e defesa, né, como são os tentáculos que causam urticária. Outros são especializados na reprodução. Esses, geralmente, durante o período de reprodução, eles se soltam da colônia, se fecundam e depois retornam, né? Aqueles que são especializados na natação, os que são especializados na flutuação, que são esses que parecem uma bexiga, né, um balão, os que são especializados na digestão, então esses, os tentáculos retêm às vezes a presa, né, transportam isso até aqueles que são responsáveis pela digestão, e uma vez feita a digestão, eles distribuem os nutrientes para os demais membros da colônia. Cada um então desempenha um papel diferente, mas não existe uma hierarquia, né? Não tem ninguém que esteja no comando. Cada um faz o seu papel sem que haja exatamente uma estratificação dentro desse grupo. Então, isso é uma colônia. Não é como na sociedade, por exemplo, nas abelhas, nas formigas, na sociedade humana, em que você tem uma estratificação social com diferentes papéis hierárquicos e com comandos, né, de alguns indivíduos sobre outros. Dentro das relações intraespecíficas, ou seja, dentro da mesma espécie, nem toda interação é harmônica, nem todo mundo se dá bem. Existem as desarmônicas, por exemplo, a competição. Se nós temos o mesmo número de recursos, né, a mesma quantidade de recursos, e um grande número de indivíduos para competir por esses recursos, existe aí um conflito, né, de interesses, e isso acaba levando, por exemplo, à morte de alguns indivíduos. Então essa relação é chamada de desarmônica. Por exemplo, suponhamos que um país tenha grande quantidade de petróleo no seu subsolo. Então um outro país, que tem um grande poder econômico, pode invadir aquele país para garantir a democracia do país que tem muito petróleo. Então são exemplos aí de competição por recursos que acontecem dentro da mesma espécie. Uma outra forma de relação desarmônica é o canibalismo, em que o indivíduo devora outro da mesma espécie. Isso pode acontecer por vários motivos. Por exemplo, em algumas espécies, quando a prole nasce com defeito, os pais, né, a mãe ou os pais, ambos os pais, devoram essa prole, porque assim ele aproveita aquele conteúdo nutricional, sabendo que aquele indivíduo não terá chance de sobrevida, né, a chance de sobrevida é muito reduzida. Então, acontece muito entre alguns animais esse comportamento. No caso da espécie humana, o canibalismo está muito ligado à cultura. Existem culturas, né, em que o canibalismo acontece, geralmente ligado à crença de que ao se alimentar do seu inimigo, você se apropria das características dele. Então, se você tem um inimigo que é muito corajoso, que batalha, que é muito forte, né, ao ser vencido esse inimigo, ele era devorado por toda a tribo para que essa força, essa coragem passasse, né, para os membros da tribo que devoraram aquele inimigo. Então, claro, ainda hoje existem algumas comunidades em que o canibalismo é comum, né, ou é permitido, mas de modo geral a ética humana não é a favor do canibalismo, embora em situações extremas isso possa acontecer, né, como um histórico acidente de avião que teve aqui nos Andes, em que as pessoas, para sobreviver, tiveram que comer os cadáveres de outras pessoas que estavam ali no gelo.
Enfim, quando eu tenho a relação entre espécies diferentes, né, essas relações são chamadas de simbiose ou harmônicas, quando eu tenho interesses para as duas espécies, ou pelo menos não é prejudicial para uma enquanto a outra está bem. Então, o mutualismo é um exemplo de relação harmônica em que as duas espécies se dão bem, né? Se beneficiam e elas geralmente vivem juntas e não conseguem viver separadas. Um exemplo do mutualismo são os líquens, onde eu tenho algas e fungos crescendo juntos. Então, um faz fotossíntese e acaba alimentando o outro, que é o fungo, que vai dar então a estrutura, né, que vai fixar essa alga na superfície onde eles estão. Então os dois se ajudam e não conseguem exatamente viver separados. Na protocooperação, as duas espécies se dão bem juntas, mas conseguem viver também separadamente. Por exemplo, a gente vê às vezes o cavalo e em cima dele um pássaro. Esse pássaro ele vai comer os insetos, os parasitas que tem no cavalo. Então ele se beneficia se alimentando e o cavalo se beneficia recebendo aí uma limpeza, né, um tratamento aí de beleza. Então, as duas espécies se dão bem juntas, mas elas poderiam viver sem estarem juntas. No inquilinismo, o epifitismo, o que acontece é que uma espécie vive sobre a outra sem causar dano àquela que lhe recebe. Então, acontece muito com as orquídeas. Elas se sobrepõem a uma superfície de madeira, né? Elas se instalam nessa superfície e ali elas crescem, mas elas não retiram nutrientes da árvore, elas não matam a árvore, elas não são parasitas, elas simplesmente se apropriam daquele espaço físico e utilizam aquele suporte para crescer. No comensalismo, uma espécie se dá bem e a outra não é prejudicada. Quando essa espécie que se dá bem, ela se alimenta dos restos daquele outro indivíduo. Então, por exemplo, nos leões, né, as leoas caçam, então os leões comem primeiro e o que sobra do bando, né, as carcaças, são devoradas depois pelas hienas. Um outro exemplo é o do peixe-piloto. Os tubarões, todas as vezes que vocês olharem algum filme, algum documentário sobre tubarão, vocês prestarem atenção, embaixo dele tem um peixinho comprido que segue ele para todo lado. Esse peixinho é o peixe-piloto. Então o tubarão devora uma presa e os pedaços que caem disso, o peixe-piloto se alimenta. O tubarão não se incomoda com ele, não perde nada com isso e o peixe-piloto se beneficia. Então isso são exemplos de comensalismo. No caso das relações desarmônicas, a gente vai ter o amensalismo ou antibiose. Como o nome diz, né, é produzida uma substância que é um antibiótico, ou seja, que vai matar o outro organismo. Esse nome aí é muito usado hoje em dia para substâncias que matam bactérias, porque a origem disso vem de fungos que cresciam no pão. E aí se deram conta, né, um pesquisador percebeu que essa substância que era produzida pelo fungo, que é a penicilina, era eficiente na eliminação de bactérias. Então o fungo ele eliminava a competição por nutrientes quando ele matava essas bactérias usando essa substância que é a penicilina. Isso também existe para outras espécies, não apenas para fungos e bactérias. No herbivorismo, eu até costumo fazer uma brincadeira aqui, porque o pessoal que é vegano, né, fala muito de quem é carnívoro e tal. Existe realmente questões éticas envolvidas em, né, uma pessoa devorar ou não um animal, mas no herbivorismo a relação também é desarmônica, né? A alface, o tomate, o pepino estão sendo devorados. Então partes dessa planta são arrancadas e são comidas por pessoas ou por gado, enfim. Então para o herbívoro é vantajoso, mas para a planta ela está sendo morta e comida. Então, o herbivorismo é uma relação desarmônica tanto quanto a predação, que é o que os carnívoros fazem, né, de matar um animal e devorá-lo para se alimentar. Então, para quem come é positivo, mas para quem está sendo devorado, não. No parasitismo, a gente tem que um organismo vive dentro ou sobre o outro, retirando nutrientes desse hospedeiro, e aí sim causando prejuízo ao hospedeiro. Então, o parasita se dá bem,
e o hospedeiro é prejudicado. Uma coisa importante ou interessante sobre o parasitismo é que não existe apenas a retirada de nutrientes do hospedeiro, mas existe inclusive uma modificação no comportamento desse hospedeiro. Existem relatos de que, por exemplo, as pessoas com tuberculose têm uma tendência a cuspir. Elas são levadas a cuspir, esse comportamento é modificado porque cuspindo elas aumentam a probabilidade de contaminar outras pessoas. Não é algo racional, ela não decide contaminar, mas o parasita faz com que ela sinta vontade de cuspir e ao cuspir ela contamina outras pessoas. No caso da gripe, nós somos levados a espirrar para a mesma finalidade, né, com a mesma finalidade de contaminar outras pessoas e assim por diante. Então existem exemplos, tem um parasita de peixes que ele devora a língua do peixe, se deposita naquela cavidade onde deveria ter a língua, e esses peixes geralmente eles deveriam migrar para regiões mais rasas onde eles iriam se reproduzir. Só que o parasita ele se reproduz em águas mais profundas e aí ele acaba fazendo com que o peixe migre para um local diferente de onde ele deveria ir para facilitar a reprodução do parasita e não do peixe. Então os parasitas eles têm esse papel aí, além de retirar esses nutrientes, eles também afetam o comportamento do hospedeiro. E a sinfilia ou esclavagismo é a situação em que um indivíduo escraviza o outro e obriga o outro a trabalhar por ele. Né? Então, isso não acontece só entre os seres humanos e os outros animais, né? Nós fazemos isso com vacas, com abelhas, de onde nós retiramos o mel, enfim, uma série de organismos que a gente utiliza, né, do trabalho desses organismos, a vaca produzindo leite, por exemplo, enfim. Mas outras espécies também fazem isso, né? As formigas, elas cultivam pulgões, que elas levam esses pulgões até as plantas, esse pulgão retira a seiva da planta, e ao se alimentar da seiva da planta, o pulgão excreta um líquido adocicado, que a formiga se alimenta desse líquido. Da mesma forma que a gente faz pecuária, né, e agricultura, muitas formigas também fazem. Algumas formigas retiram restos de comida, de plantas e tal, e levam para a sua toca, e lá elas alimentam um fungo, esse fungo cresce e a formiga se alimenta do fungo. Então, outras espécies também fazem tem esse tipo de relação. Ela é desarmônica porque para quem está sendo escravizado é ruim, esse organismo tem que trabalhar mais, produzir mais para poder alimentar aquela espécie diferente da dele. Na cleptoplastia, né, ou endossimbiose, o que a gente tem é que alguns organismos eles se apropriam de partes de outro organismo que passam a fazer parte dele mesmo. Um bom exemplo disso são os cloroplastos, né? A gente tem, as mitocôndrias. A gente tem dentro de nós as mitocôndrias que possivelmente eram bactérias que viviam fora dos organismos animais. E nós, em algum momento, os organismos mais complexos, não apenas animais, mas enfim. Então, em algum momento, nós englobamos, a nossa célula englobou essa célula de bactéria, né? E a partir daí ela passou a fazer a respiração celular, que é extremamente importante para a existência de organismos animais. Então a gente herda essas mitocôndrias das mães, elas vêm no óvulo e se reproduzem junto com as nossas células, só que elas têm um código genético diferente do nosso código genético que está lá no núcleo das nossas células. Então, teoricamente, existe uma teoria de que, na verdade, isso era um outro organismo que foi englobado pelas células animais. Um outro exemplo, que é o que aparece aí nessa imagem, é o exemplo de uma lesma que ela se alimenta de algas e ela passa a fazer fotossíntese a partir daí, porque ela tira também pedaços do código genético da alga e os cloroplastos, e aí sim, tendo os cloroplastos e tendo parte do código genético da alga, ela consegue fazer o cloroplasto funcionar e ela consegue fazer fotossíntese. Eu vou passar depois o link desse vídeo para vocês também. Bom, considerando essas relações entre as várias espécies, né, a gente vai ver que existem diferentes espécies
e isso se apresenta, né, como uma característica de um determinado ecossistema. Existem ecossistemas com uma diversidade maior de espécies e existem ecossistemas com menor diversidade de espécies. E essas interações também influenciam ou são influenciadas por essa diversidade das espécies que a gente chama de biodiversidade. Essa diversidade de espécies ela está dividida em dois componentes principais, a riqueza e a equitatividade. O que é a riqueza? É o número de espécies que existe em uma determinada região. Então a gente vai ver, né, quantas espécies diferentes tem na floresta. Isso vai me dar a riqueza dessa floresta. E a equitatividade ela vai me dar o padrão de distribuição desses diferentes indivíduos das diferentes espécies que tem ali. Então, por exemplo, quando eu tenho uma floresta tropical, em geral eu tenho uma grande riqueza e uma excelente equitatividade, ou seja, eu tenho um grande número de espécies diferentes, mas a relação, a razão entre essas espécies é bastante próxima. Ou seja, o espaço está ocupado equitativamente por diferentes espécies. Isso não acontece, por exemplo, nas regiões mais longe da linha do Equador. Quando eu tenho regiões temperadas, onde o clima é mais frio, eu posso ter uma floresta muito rica, com muitas espécies diferentes, mas eu vejo que uma dessas espécies ela se destaca, por exemplo, na floresta de pinheiros. O que eu mais tenho é pinheiro. Depois eu tenho uma outra planta, algum musgo, eu tenho uma lebre, eu tenho um lobo, eu tenho um urso, mas a grande maioria dos indivíduos dentro daquele espaço físico são indivíduos da espécie pinheiro. Então, nesse caso, eu tenho uma riqueza elevada, mas a equitatividade não é boa, né? Uma espécie se destaca em relação às outras. Então, geralmente, em ambientes mais tropicais, a equitatividade é melhor, é maior, enquanto que nas regiões temperadas a gente vê menos isso. Uma outra coisa extremamente importante, aqui é um mapa, né, mostrando o número de espécies, é um número estimado de espécies aí distribuídas em alguns espaços físicos. Então a gente vê aquilo que eu falei, eu tenho realmente riqueza maior em lugares mais quentes, né? E além da riqueza ser maior, a equitatividade também é melhor. Mas outra coisa importante quando a gente fala sobre essa questão da diversidade é a diversidade genética. Além de eu ter espécies diferentes, eu preciso ter indivíduos com uma genética bastante diferente. Isso é extremamente importante porque a variação genética vai mostrar também quanto uma espécie aguenta aquelas mudanças, né, de estímulos, tanto externos como internos. Ou seja, se eu tiver um grupo em que todo mundo tem a mesma característica genética, se surge uma doença, essa doença pode matar todo mundo. Quando a diversidade genética é maior, o que é que a gente percebe? Alguns indivíduos vão ser resistentes a esse estímulo externo e vão sobreviver a essas variações, deixando depois essas características genéticas para sua prole. Então, isso é extremamente importante, porque, por exemplo, principalmente acontece com plantações. Se eu encontro uma árvore que dá bons frutos, o que é que o pessoal faz? Faz enxerto dessa árvore. Pega galhos dela, enxerta em outras árvores, corta a original, deixa crescer só o galho daquela que foi enxertada, e eu passo a ter os frutos, né, tão bons quanto daquela que deu origem. Só que ela tem o mesmo código genético. Se surgir uma doença, todas essas árvores podem ser dizimadas por essa doença, porque a variação genética é muito pequena. Então, é preciso que a gente estude essa variação genética tanto entre populações que estejam geograficamente separadas, quanto dentro dos indivíduos de uma mesma população. Se eu tenho a endogamia, que é o cruzamento entre indivíduos da mesma família, com código genético muito parecido, eu geralmente tenho resultados negativos disso. Um bom exemplo é a talassemia. A talassemia é uma anemia chamada anemia do Mediterrâneo. Ela é muito presente em pessoas que são descendentes de portugueses, italianos, espanhóis, egípcios, gregos, porque eles estão ali em volta do mar Mediterrâneo e essas populações elas lutaram entre elas e elas se dominaram por muitos anos, né, por milhares de anos, então eles acabam tendo um certo grau de parentesco. E aí o código genético desses indivíduos é muito parecido.
Por conta disso, eles desenvolveram uma doença chamada talassemia que passa para os seus descendentes. Então é importante que haja cruzamento com indivíduos de fora desse grupo para que esse gene vá desaparecendo na prole. A gente sabe que essas doenças genéticas elas têm aí a tendência de ficar dentro de uma família em até 5 gerações. Então, se eu tenho sempre cruzamento com indivíduos que não são desse grupo, eu vou aumentando a probabilidade da doença desaparecer. Se ao longo dessas 5 gerações eu tenho indivíduos que são da mesma família que têm o gene da doença, isso mantém essa doença por mais 5 gerações para frente. Então, como esses povos aí tiveram intercruzamento e acabaram tendo isso, né, essa doença no seu código genético, o cruzamento entre indivíduos desse grupo acaba aumentando a probabilidade da prole apresentar essa doença. Um outro exemplo é a anemia falciforme, que é um outro tipo de anemia que aparece principalmente nos africanos e nos afrodescendentes. Ela se chama falciforme porque a hemácia ela fica realmente, a hemoglobina, desculpa, a hemácia, que é a célula, ela fica no formato de uma foice, né? Então, por isso ela é chamada de falciforme. E aí, claro, como ela tem um formato diferente, uma área superficial diferente, ela acaba transportando menos oxigênio e acaba causando danos à saúde desse indivíduo. E aí, exatamente a mesma explicação de antes. Como havia muito endocruzamento, né, havia muitos casamentos entre familiares ou cruzamentos dentro da própria tribo, isso levava ao aumento da probabilidade de que a prole tivesse anemia falciforme. Uma outra coisa que também é muito comum em grupos que têm endogamia é o albinismo, né? Quanto mais eu tenho a endogamia, quanto mais casamentos acontecem dentro da mesma família, maior a probabilidade de que um gene de albinismo circule dentro dessa família e aí eu tenho maior número de indivíduos albinos. Isso no Maranhão é visto na Ilha de Lençóis, onde a gente tem um percentual de albinos maior do que a média mundial. Bom, se a gente for pensar, então, um exercício aqui de pensamento, né? Se nós formos avaliar dois grupos, dois espaços para implementarmos uma indústria, por exemplo, a indústria mecânica, nós vamos produzir carros. Então eu tenho um ambiente para escolher, né? Eu tenho esses espaços para escolher onde eu vou implementar o meu ambiente. Cada letra aqui representa uma espécie diferente. A minha pergunta para vocês é: onde vocês deveriam instalar esse seu empreendimento? Vejam que aqui esse tema que a gente chama de complementariedade. Eu tenho aqui nesse ambiente maior uma grande diversidade de espécies. No ambiente menor, aqui no nosso canto direito superior, a gente tem 3 espécies, onde a espécie A aparece muito mais do que as outras 2 espécies. Então eu tenho uma pequena equitatividade e tenho aí 3 espécies diferentes. Já no canto direito inferior, a gente tem uma diversidade maior, né, uma riqueza maior e uma equitatividade maior do que no exemplo anterior. Qual das 3 áreas nós deveríamos escolher para implementar o nosso empreendimento? Qual causaria o menor dano? Bom, com certeza, se eu escolhesse uma área do mesmo tamanho dessas outras 2 áreas que estão à direita, dentro dessa grande área à esquerda, eu iria pegar uma maior diversidade, eu iria matar mais espécies, digamos assim, quando eu desmatasse essa região, mas vejam que essas mesmas espécies estariam representadas na área que sobrou. Então, o impacto seria menor porque eu teria representantes numa área que eu poderia, por exemplo, proteger, criar uma área aí de proteção ambiental e proteger essas espécies fora do meu empreendimento. Enquanto que se eu escolhesse as outras 2 áreas, essas espécies seriam completamente dizimadas, sendo que aquilo que aparece na figura superior, né, ela não aparece na inferior e vice-versa. Então existe o que a gente chama de complementariedade. Uma complementa a outra. Isso acontece e é comum quando a gente vai fazer realmente a implantação de um empreendimento numa área grande. A gente pensa na floresta amazônica e a gente acha que se eu pegar qualquer pedaço da floresta amazônica, ela representa a floresta como um todo, mas isso não é verdade. Eu tenho diferentes altitudes, eu tenho diferentes presença de água, né? Então,
É comum, por exemplo, se a gente estiver na margem do rio Amazonas, o rio é tão largo que algumas espécies não conseguem atravessar de um lado para o outro. Imaginem uma cobra, ela não consegue passar de uma margem para outra margem. Sendo assim, algumas espécies só existem de um lado da margem e outras só existem do outro lado da margem do rio. Então, ao fazer um estudo de impacto ambiental para instalar o meu empreendimento, eu preciso considerar não apenas riqueza e equidade, mas também complementariedade. Se eu não vou estar retirando espécies que na verdade não existem em outro lugar, que são complementares naquele cenário mais amplo. Né? Isso é extremamente importante para a avaliação de impactos ambientais que nós veremos para frente. Então, com relação à engenharia de ecossistemas, nós temos aqueles organismos que são os autogênicos e aqueles que são os halogênicos. A gente já viu isso naqueles textos que vocês leram no nosso estudo dirigido. Os autogênicos são aqueles que modificam o ambiente com o seu próprio corpo. Por exemplo, os corais. Ao crescer, o coral muda o leito dos oceanos. E os halogênicos são aqueles que usam o corpo do outro para poder modificar o planeta, o ecossistema. Por exemplo, eu falei já dos castores, que eles derrubam árvores para construir abrigos, para construir represas, e assim eles modificam a paisagem usando o corpo, na verdade, das plantas, e não deles mesmos. Então a gente tem esses dois tipos aí de engenheiros de ecossistemas, por assim dizer.